Seja bem-vindo à semana de lançamento do novo currículo de Escola Dominical da CPAD. Caros irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos novamente aqui na nossa semana de lançamento do novo currículo de Escola Dominical de nossa Casa Publicadora. Eu creio que todos estão gostando dessas plenárias, quando nós estamos aqui ao longo de toda essa semana numa imersão em educação cristã. É isso mesmo, Alexandre? É isso mesmo, irmão Ronaldo, a paz do Senhor, você, professor, professora. A CPAD, por meio desta semana, proporciona, através destas ministrações, uma imersão dos nossos professores de escola dominical nos temas mais importantes relacionados à educação cristã atual. É um presente que a CPAD proporciona para abençoar o ministério dos nossos professores e também atualizá-los daquilo que realmente tem sido temas tratados recentemente dentro do ambiente da educação cristã. Dessa forma, os nossos professores não apenas são abençoados, mas também ficam atualizados com essas novidades. Muito bem. E se o nosso prezado pastor, superintendente, professor está gostando, convide seu amigo, convide outros professores, divulgue este evento, porque é uma semana toda especial. Acontece somente a cada 7 anos o lançamento do novo currículo de nossa Casa Publicadora. Tivemos o pastor Elianai Cabral na segunda-feira, ontem tivemos o pastor Jamiel Lopes, hoje teremos o pastor Ezequias Soares, amanhã teremos o pastor Douglas Batista, na sexta-feira a nossa irmã Joane Bentes e no sábado, o sábado especial, às 17 horas, a live de lançamento do novo currículo de Escola Dominical. O que nós podemos esperar, pastor Alexandre, para sábado, aí passando um gostinho para os nossos queridos irmãos? Bom, Ronaldo, para sábado, nossos professores, pastores, superintendentes e alunos também podem esperar grandes surpresas. Nós vamos apresentar na live de sábado, a partir das 17 horas, o novo currículo de Escola Dominical, com novas temáticas, comentaristas, um novo projeto gráfico, sessões que foram criadas para auxiliar o seu ministério do ensino, de tal maneira que você não apenas ministre as suas aulas, mas faça essas ministrações não apenas com base na palavra de Deus, mas também nos melhores métodos relacionados ao processo ensino-aprendizagem, que hoje são correntes e que têm abençoado milhões e milhões de pessoas aqui no Brasil e em outros países também, diga-se de passagem, onde o nosso currículo de escola dominical tem chegado para abençoar milhares de outras pessoas que falam a nossa língua e outras línguas também. Verdade, como o espanhol, por exemplo, no nosso currículo de escola dominical, através da Editorial Patmos, está presente em toda a América Latina. E para o sábado, a CPAD preparou um ambiente totalmente tecnológica. É uma sala muito bem preparada, muito bonita. O irmão Jorge, aqui o nosso editor de vídeo, esteve lá, junto com aquela empresa que a CPAD contratou para fazermos uma live realmente top. Os irmãos vão ter ali um conhecimento pleno, de uma forma bonita, moderna, sobre cada revista de cada faixa etária. E para hoje, pastor Alexandre, o que nós teremos para hoje, a plenária de hoje? A plenária de hoje, irmão Ronaldo, como o senhor já adiantou, é com o pastor Ezequias Soares, que hoje é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, o primeiro assembleano, a presidir a Sociedade Bíblica no Brasil, e é também o presidente da Comissão de Apologética, que foi justamente a pessoa responsável por fazer um documento de grande importância chamado Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E o pastor Ezequias Soares vai falar justamente sobre esse tema, Declaração de Fé, uma teologia para a educação cristã. Muito bem, vamos conhecer um pouco acerca do pastor Ezequias Soares. Ezequias Soares é o presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí e da Comissão de Apologética da CGADB. É comentarista da revista Lições Bíblicas para Adultos da CPAD. Na área acadêmica, é mestre em Ciências da Religião. É autor de vários livros, como Manual de Apologética Cristã,
e heresias e modismos pela CPAD. Agora, na semana de lançamento do novo currículo de escola dominical da CPAD. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é com alegria e gozo no coração que cumprimento a todos vocês com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como todos vocês sabem, a minha plenária é sobre o tema Declaração de Fé, uma teologia para a educação cristã. Um tema que envolve a educação cristã e também que envolve a nossa declaração de fé, ou seja, a confissão de fé das Assembleias de Deus. Então eu quero ler no livro de Neemias, no capítulo 8, versículos 4 a seguir. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, onde lemos o seguinte, a partir do versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé, e Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Amém. Aqui, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós temos um texto onde mostra que desde muito cedo na história do povo de Deus havia necessidade de se entender, compreender a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser explicada, ela precisa ser entendida. E isso não é algo do século XXI, nem do século XX, não. Isso antes mesmo do encerramento do cânon sagrado, já se havia necessidade, o povo de Deus sentia necessidade de se estudar e compreender a palavra de Deus. Então, o tema da plenária número 1, Declaração de Fé, uma teologia para a educação cristã, trata desse assunto. Então, esse texto que nós lemos, nós vamos retornar a ele mais para frente. Mas vamos primeiro analisar o conteúdo dessa fala, dessa palestra. A declaração de fé, logo na introdução, é o nome da confissão de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Credos e confissões de fé são documentos de grande importância na vida da igreja. Sabe por quê? Porque estabelecem limites. Limites tendo as Escrituras Sagradas como fundamento. Estabelece limites para a fé dentro de uma denominação. A declaração de fé é um dos documentos que expressa as doutrinas oficiais das Assembleias de Deus, assim como qualquer confissão expressa a doutrina ou as crenças e práticas de qualquer denominação cristã, qualquer denominação evangélica, tanto denominação como também região, porque às vezes a denominação é a mesma
Isso não é o nosso caso aqui no Brasil. Isso é muito comum na Europa, onde os estados, os países são pequenos, e às vezes a mesma denominação ultrapassava a fronteira, mas a legislação era outra. Então, a confissão de fé precisava, às vezes, ser adaptada às leis daquele país. Por isso que, aqui na introdução desse material de vocês, tem essa observação, suas respectivas denominações e regiões por causa disso. Agora, vamos definir os termos, né? O que é uma declaração de fé? Nós temos aqui 4 documentos. Nós temos aqui os credos, temos as confissões de fé, temos os catecismos e temos os símbolos. Todos esses documentos, em regra geral, vias gerais, tratam do mesmo assunto. São documentos da Igreja que têm por objetivo expressar de maneira simples, de modo que todos possam compreender as doutrinas, o pensamento daquela denominação, daquela igreja, com base nas Escrituras Sagradas. Na verdade, esses documentos, resumindo, podemos afirmar que são interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. Então, esse é o termo, uma definição simples e concreta que Alistair McGrath estabeleceu, definiu o credo. E essa definição do credo, por ser simples, ela vale também para as confissões de fé, para os catecismos e símbolos, e assim por diante. Muito bem. Então, o credo. O que é um credo? A própria palavra significa creio. Vem da língua latina. Creio. Significa que a nossa confiança em Deus no nosso contexto. Como já disse, são interpretações precisas e autorizadas das Escrituras, bem como definiu o pensador cristão da Irlanda, como já mencionei, Alistair McGrath. Muito bem. São documentos que têm por objetivo sintetizar as doutrinas essenciais do cristianismo para facilitar as confissões públicas e conservar o pensamento cristão, proteger das heresias. Então, é uma maneira de você falar para o público, de um modo geral, de maneira simples, aquilo que você crê, aquilo que a sua igreja crê, aquilo que nós cremos, seria isso. Então, veja que aqui tem uma declaração muito importante que um historiador do século XIX fez essa declaração, que é muito importante, sobre o credo. Ele diz o seguinte, abre aspas, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Então, é interessante, veja só. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. E o credo o que é? É a resposta. É a resposta do ser humano, a nossa resposta a Deus. Isso é o credo. É a nossa confissão, é aquilo que nós cremos. Então, a Bíblia, ela revela a verdade de forma popular e vida. Você vê, você não acha na Bíblia, por exemplo, se alguém perguntar para você, escuta, onde na Bíblia a gente encontra sobre os anjos, ou sobre a Trindade, ou sobre o Espírito Santo? Está em toda a Bíblia. A Bíblia não é uma obra humana,
Não é uma Bíblia que tem um capítulo sobre Deus, um capítulo sobre os anjos, um capítulo sobre a igreja, um capítulo sobre o céu, um capítulo sobre a vinda de Jesus. Não, isso aí é uma organização humana, isso é teologia sistemática. Isso é teologia sistemática. A Bíblia é a revelação de Deus. Os dados da revelação veio na história. Deus se revelou na história. Então, nos 66 livros da Bíblia, nós encontramos tudo isso. Tudo isso. Então, é isso que o historiador Philip Schaeffer fala. Philip Schaeffer fala isso, que a Bíblia é a revelação, é a verdade em forma popular e de vida. Mas o credo, você vê, ele já está organizado, já está sistematizado. Ele diz que o credo é o seguinte, é a verdade... o credo declara a verdade em forma lógica de doutrina, forma organizada. Então, é necessário. O credo é importante. Outra coisa, ele diz também que a Bíblia é para ser crida e obedecida. E o credo é para ser professado e ensinado. Nós professamos as doutrinas da nossa denominação, as nossas crenças e práticas, nós professamos. Você vê que na nossa declaração de fé, todos os capítulos começam assim, cremos, professamos e ensinamos que. Todos os capítulos começam dessa forma. Por quê? Porque o credo é para ser ensinado e professado. Muito bem. Então, o credo... É claro, o credo é um termo assim, genérico, vamos assim dizer, porque quando se fala de credo, é um termo técnico, pode ser usado de forma genérica. Quando a gente fala da nossa declaração de fé, muita gente usa o termo credo da Assembleia de Deus. Tá bom, não tá errado. Mas o credo, na verdade, aqui é um termo técnico. É uma referência aos credos gerais, que muitos chamam de credos ecumênicos, mas a palavra ecumênica, que a palavra ecumênico significa que ele é universal, que ele é geral. Os credos universais, os credos ecumênicos, os principais são credo dos apóstolos, credo niceno constantinopolitano ou credo constantinopolitano. Às vezes, nós chamamos dos credos nicenos, porque o credo niceno é do ano 325, e o credo niceno constantinopolitano do ano 381, cerca de 50 e poucos anos depois, mas que, na verdade, o credo constantinopolitano é uma reafirmação do credo niceno, trazendo mais informações sobre a pessoa do Espírito Santo, porque o credo niceno não falou, simplesmente fala que cremos também no Espírito Santo, mas não fala nada a respeito da terceira pessoa da Trindade. E isso trouxe mais debates. A questão arianista, que se esperava o credo niceno ser um ponto de chegada, na verdade se tornou um ponto de partida. Por quê? Porque a pessoa do Espírito Santo ficou indefinida. Então, os debates prosseguiram, continuaram. Essa foi uma das razões de o debate ter continuado. E a outra, não vamos mencionar, que não é o caso aqui, é uma palavra filosófica que aparece no credo, que é traduzida por consubstancial com o Pai, que fala que o Filho é consubstancial com o Pai, é Deus de Deus, luz de luz, e assim por diante. Então, aquela palavra homoousios, uma palavra grega, homoousios, quer dizer da mesma substância. Como essa palavra homoousios não aparece na Bíblia, aparece sim o conteúdo. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele está dizendo que é consubstancial com o Pai, que é da mesma substância do Pai, que é Deus igual ao Pai. Mas o termo técnico, homoousios, não está no Novo Testamento. E por isso, os opositores da fé nicena começaram a questionar. Então, eram esses dois pontos, que
fez com que a confissão, a formulação nicena se tornou, não somente não se tornou um ponto de partida e não um ponto de chegada, porque os debates não encerraram aí. Os debates prosseguiram, continuaram. Então, de um lado, a identidade do Espírito Santo. Do outro lado, os arianistas, que se subdividiram em sub-arianistas e assim por diante. E os 50 anos seguintes foram 50 anos de intensos debates. Então, o concílio de Constantinopla, o primeiro concílio de Constantinopla, no ano 381, que reuniu 150 bispos do Oriente e do Ocidente. Eles trataram dessa questão do Espírito Santo e fizeram uma reavaliação do credo niceno. Por isso que o credo aprovado nesse concílio, em 381, é chamado de credo niceno constantinopolitano, e outros chamam simplesmente de credo niceno, e outros colocam no plural credos nicenos, porque está se referindo ao credo do ano 325, de Nicéia, e o credo de 381, do ano 381, de Constantinopla. Mas, na verdade, trata do mesmo tema. A diferença é que o credo de Constantinopla tirou esse termo filosófico tão polêmico, manteve, sim, a consubstancialidade do Filho com o Pai, e não somente isso, incluiu ainda o Espírito Santo. Então, a divindade do Espírito Santo, a identidade do Espírito Santo ficou estabelecida, e a partir de então nunca mais houve questionamentos sérios com relação a isso. Muito bem, então, aí nós temos o credo dos apóstolos, credo niceno constantinopolitano, credo da Calcedônia, que trata das duas naturezas de Cristo, reafirma realmente o credo niceno, mas traz detalhes sobre as duas naturezas de Cristo. Por quê? Porque 3 grupos surgiram naquele período e traziam doutrinas equivocadas sobre a natureza, as duas naturezas de Cristo. Os nestorianos, ou seja, o nestorianismo, o apolinarianismo e o eutiquismo. Esses 3 grupos, o eutico ensinava que a natureza humana de Cristo e a natureza divina se amalgamaram, portanto, Jesus tinha só uma natureza. Nem era totalmente divino, nem totalmente humano. Então, isso não tem fundamentação bíblica, nunca foi o pensamento da igreja, mas esse ensino estava sendo difundido nas igrejas. Então, o concílio se reuniu para tratar deste assunto. O outro foi Apolinário, que foi bispo de Laodiceia, e ele dizia que a alma de Jesus era o Logos. Então, se o ser humano se constitui de corpo, alma e espírito, e se Jesus se fez homem, se fez humano, está escrito em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, então Jesus assumiu a forma humana. E Paulo diz a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, Jesus Cristo, homem. Então, se Jesus Cristo é o verdadeiramente humano, verdadeiramente homem, então ele, Jesus, como homem, se constitui de corpo, alma e espírito. Aí Apolinário chega dizendo que a alma de Cristo é o Logos. Então ele não tinha alma, então ele não era humano. Então isso compromete, isso é profundo, isso é sério. Era um problema sério na igreja. Então o concílio de Calcedônia é também em Istambul, é um bairro, hoje é um bairro, não tem mais esse nome, mas é um bairro de Istambul, na Turquia. Muito bem. Esse foi outro problema. E o terceiro problema, não estou citando na ordem cronológica, né? Porque Eutico veio por último, Apolinário veio antes. Então, e o outro foi Nestório, que dizia que, pelo menos essa foi a acusação, não se pode provar isso, mas de qualquer forma, essa doutrina passou para a história com o nome de nestorianismo, que ele dizia que a natureza humana de Cristo e a natureza divina eram duas pessoas. Aí ele comparava
o relacionamento do homem, do marido e a esposa, lá em Gênesis 2:24, serão ambos uma só carne, e comparava isso com a natureza de Cristo. Então, para Nestório, pelo menos a acusação que foi feita, porque depois foi encontrado escritos dele que ele não afirmava isso, mas ele foi acusado, foi até excomungado no concílio de Éfeso, no ano 432, cerca de 20 anos antes de Calcedônia. Nestório, bispo de Constantinopla, que hoje é Istambul, ele foi excomungado, foi banido, foi para o exílio, acusado de heresia, e ele não teve direito de defesa. Quando ele chegou, foi convocado para o concílio. Quando ele chegou, o concílio já tinha terminado, ele já tinha sido julgado, condenado, não teve direito de resposta. E o bispo de Alexandria era o grande desafeto de Nestório, havia uma rixa entre eles. Então, muitos acreditam que a exclusão dele foi injusta, que a acusação dele era falsa, e uma vez que ele não teve direito de resposta. E o documento que existe da Lavra de Nestório é uma doutrina cristã, uma doutrina ortodoxa, aquilo que nós cremos. Então, uns acham que Nestório mudou de ideia depois, outros acham que não, outros que acham que ele foi acusado injustamente. Muito bem. Então, esses 3 pontos, o concílio de Calcedônia, se você lê o credo, está aqui. Você vê na declaração de fé, aqui nós colocamos esses credos para que você veja o conteúdo desses credos. Então, o credo de Calcedônia mostra um assunto que já há 200 anos antes, até mais, Tertuliano, no ano 213, ele já diz que a natureza humana, que Jesus possui 2 naturezas, a humana e a divina, ele é 100% Deus, 100% homem, e essas 2 naturezas habitam numa só pessoa, na pessoa de Cristo. Então isso muita gente não se deu conta, muita gente não percebeu, mas Calcedônia resgatou esse ensino que já era defendido por Tertuliano, que Jesus possui as 2 naturezas distintas na mesma pessoa. Isso está no concílio no credo de Calcedônia. E o credo de Atanásio, que é o mais extenso de todos eles, é o credo que expressa o termo trindade de maneira direta e é o mais completo e visa principalmente a trindade. Então, aqui temos um resumo desses 5 credos ecumênicos, ou credos gerais, ou credos universais. Então, quando a gente fala de credos, é uma referência a esses documentos. Agora, de forma genérica, como disse, às vezes a gente usa até para a nossa declaração de fé, para outras confissões de fé da Reforma, isso é natural, é comum. Mas, tecnicamente, quando falamos de credos, estamos falando desses credos antigos, os credos primitivos do cristianismo. Muito bem. Depois, nós temos aqui um outro documento, que são as confissões de fé. Confissões de fé. São os credos expandidos e mais elaborados. Em outras palavras, são os credos protestantes. Os credos começam com o termo eu creio ou cremos, e as confissões começam com confessamos. Então, é interessante. Quando você vê o credo dos apóstolos, fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando você vê o credo niceno, cremos em um só Deus, e assim por diante. Mas as confissões, geralmente, confessamos. Confessamos. Então, nós temos aqui, o termo confissão era usado no princípio para descrever o testemunho dos mártires, a começar pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo disse, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, deu testemunho de boa confissão. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13. Porém, é comumente usado para as declarações formais da fé cristã, pelos reformadores, como a Confissão de Augsburgo, de Lutero, elaborada por Filipe Melanchthon, em 1530,
e a Confissão de Westminster, produzida pelos teólogos de Westminster, em Londres, em 1647, entre outras inúmeras confissões, entre as quais se destacam as confissões helvéticas, porque são duas, a Helvética I, de 1536, e a Helvética II, de 1566, como também a Confissão Belga, como o Catecismo de Heidelberg e assim por diante. Então, o que eu estou dizendo? Mostrando que a confissão, essa palavra é bíblica, e ela tem dois sentidos na Bíblia. Uma é o sentido de a pessoa assumir o seu pecado, a pessoa confessa o pecado. E isso está no Antigo Testamento, Levítico 5, versículo 5, por exemplo, no Novo Testamento também. A confissão. No grego vem do verbo homologel, ou homologia, o substantivo, que é homologação. O que é uma homologação? É uma reafirmação. É uma reafirmação. Então, uma declaração dupla, vamos assim dizer. Então, a confissão também tem o sentido de aceitação de algo. Então, quando Paulo diz que se confessares o Senhor Jesus com a tua boca e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aí a confissão é a aceitação da fé. Então, usando esse termo confissão, nesse documento da igreja, que resume as nossas crenças e práticas, essa confissão significa o quê? Que nós confessamos, que nós aceitamos aquilo que está escrito nesse documento. Ou seja, que nós cremos, que nós aceitamos as crenças e práticas da nossa denominação. Aquilo que os nossos pais ensinaram, que os missionários, os pioneiros trouxeram, então nós aceitamos, nós cremos. Então a confissão é uma declaração, aqui está, declaração de fé. Então a confissão é uma declaração. Então a confissão de fé, a declaração de fé, são as crenças e práticas da Assembleia de Deus e nós aceitamos, e nós cremos. É esse o sentido. Então o documento, na verdade, foi com a reforma. Foi com a reforma que aí eu mencionei aqui a Confissão de Augsburgo, que na verdade não foi a primeira, a de Zwinglio, de 1527, se não me falha a memória, 1529, acho que foi 1527. Ele elaborou um documento para um debate com os católicos na cidade de Zurique. Então aquilo ali se tornou numa confissão de fé da igreja de Zwinglio, da reforma de Zwinglio, na Suíça, em Zurique. Muito bem. Mas Philippe Melanchthon, que era um assistente de Martinho Lutero, o grande reformador da Alemanha do século XVI, então ele elaborou um documento que é chamado a Confissão de Augsburgo, em 1530. Foi, claro, foi submetida à revisão, mas é a confissão de fé da Igreja Luterana até hoje. Então, aí coloquei o Westminster, porque foi uma das últimas, de 1647. Então, estou colocando as confissões do início da Reforma e as confissões do final da Reforma, mas existe muito mais. E coloquei também em Heidelberg, que não é uma confissão, é um catecismo. Muito bem. O terceiro documento, o catecismo, é um resumo estruturado dos principais pontos da fé cristã em forma de pergunta e resposta. Então, é isso. Você vê que a nossa declaração de fé não é pergunta e resposta. São frases, são declarações, frases afirmativas. E o catecismo tem esse modelo que até facilita a compreensão, o estudo. Muito bem. Então, o catecismo, um documento dessa natureza, já existia no período medieval, segundo Alistair McGrath. Ele diz o seguinte, abre aspas, há um consenso geral sobre o fato do uso
extenso dos catecismos está associado especialmente à reforma, fecha aspas. Então, o catecismo alemão, elaborado por Lutero em 1529, conhecido como Catecismo Maior, que consiste numa análise detalhada sobre os 10 mandamentos, o Credo dos Apóstolos e do Pai Nosso. Então, veja, Lutero ficou assustado com o analfabetismo bíblico do povo da sua geração, dos cristãos da sua geração. Então, ele preparou esse catecismo, que é chamado Catecismo Maior, que é uma explicação, um estudo sobre os 10 mandamentos, sobre o Credo dos Apóstolos e sobre o sermão, como diz aqui, o Pai Nosso, que está no Sermão do Monte. Então, o Pai Nosso, os 10 mandamentos e o Credo dos Apóstolos. E nesse mesmo ano, ele escreveu outro catecismo, que é chamado de Catecismo Menor, numa linguagem mais simples, mais fácil. Acho que é para um público mais geral. Muito bem. Esses são os primeiros catecismos da Reforma Protestante. Mas também o Catecismo de Heidelberg, que contém 129 perguntas e respostas. O príncipe Frederico III, da província da Alemanha, do Palatinado, da Alemanha, ele encomendou e convidou, estabeleceu, designou Zacarias Ursino e Gaspar Oleviano para fazer esse trabalho. Zacarias Ursino era professor da Universidade de Heidelberg, professor de teologia, tinha só 28 anos de idade. O conteúdo é praticamente dele, porque o Gaspar Oleviano, ele era pregador, avivalista. Então, os peritos acreditam que o documento, o conteúdo, veio da lavra de Zacarias Ursino e Gaspar Oleviano, ele revisou e deu o toque final, que tinha 26 anos, era 2 anos mais novo do que Zacarias Ursino. Você vê 2 jovens, podemos assim dizer, um de 28 anos e outro de 26, os 2 professores de teologia da Universidade de Heidelberg, elaborou esse documento tão importante para a época. Muito bem. Então, isso é o catecismo. E, finalmente, nós temos o símbolo. Símbolo, na verdade, essa palavra não aparece no Novo Testamento. Símbolo significa, literalmente, arremessar juntos, jogar juntos. Na verdade, é um sinal. Aparece no Antigo Testamento, na Septuaginta, só uma vez. Parece que em Oséias, capítulo 4, versículo 12, aparece essa palavra na Septuaginta. No texto hebraico, aparece como vara, como madeira. E na Septuaginta, como símbolo, usado num texto que trata do ocultismo, de doutrinas falsas. Muito bem. Então, mas símbolo foi usado pela primeira vez como esse tipo de documento da Igreja no ano 390, no Concílio de Milão, Ambrósio de Milão, bispo de Milão, que usou esse termo Symbolum Apostolorum, quer dizer, símbolo dos apóstolos. Então, na verdade, o símbolo é um termo genérico para o documento. Então, Lutero e Melanchthon usaram esse termo já na Reforma para se referir aos credos, às confissões e assim por diante. Então, são esses 4 documentos que é importante que você saiba, que traduz as crenças e práticas de uma igreja. Quais são eles? O credo, as confissões de fé, o catecismo e o símbolo, tá ok? Aí o tópico número 2, nós temos aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. Muito bem. Nós temos aqui a definição, a autoridade e uma necessidade imperiosa. Isso é muito, muito importante. A declaração de fé
é um documento eclesiástico que organiza, de forma escrita e sistemática, as crenças e práticas das Assembleias de Deus, que já são ensinadas nas igrejas desde a chegada dos pioneiros, dos missionários fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Muito bem. Então, ela expressa as doutrinas oficiais da nossa denominação, assim como qualquer confissão de fé expressa o ensino oficial de suas respectivas denominações e ou regiões, como já expliquei antes. Trata-se de um documento apropriado para, preste atenção, para consulta sobre aquilo em que cremos e praticamos. É uma fonte de pesquisa para o avanço no conhecimento de nossa doutrina. Então, você que é professor de escola dominical, veja que o currículo da escola dominical, praticamente qualquer tema, de qualquer trimestre que você for lecionar, você vai observar que está na confissão de fé. Às vezes no capítulo inteiro, às vezes em alguns capítulos, dependendo do tema, mas a declaração de fé é um documento de fundamental importância para você mergulhar e procurar saber aquilo que nós cremos. Isso é importante. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro, que no tópico 2 fala da autoridade, a declaração de fé não é a palavra final. A palavra final é a Bíblia Sagrada, é este livro aqui. Ela é inspirada, é a inerrante palavra de Deus, as nossas crenças e práticas vêm das Escrituras Sagradas. O que acontece é que as Escrituras precisam ser interpretadas, é aquilo que eu falei na leitura, no início. Quando Esdras leu o livro da lei e os sacerdotes ajudavam o povo a entender, é claro que muitos expositores do Antigo Testamento acreditam que essa passagem mostra a origem do Targum, ou dos Targumim. Targumim é o plural de Targum. Targum significa tradução. É a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o aramaico. Hoje nós conhecemos o Targum de Jonatã, conhecemos o Targum de Jerusalém e assim por diante. São traduções do Antigo Testamento da língua hebraica para a língua aramaica. São línguas cognatas, são línguas muito parecidas, mas é outra língua. Outra língua. Então, e aí muitos entendem que o Targum, a tradução do Antigo Testamento para o aramaico, começa ali. Por quê? Porque o povo que retornou da Babilônia, aquela geração que nasceu em Babilônia, que retorna da Babilônia, essas pessoas não falavam mais o aramaico. Desculpe, não falava mais o hebraico, falava o aramaico. Então, aquilo que os sacerdotes explicavam para o povo, depois que Esdras fez a leitura, uns acham que era a tradução para o aramaico, mas não resta a menor dúvida que não era só uma tradução, era também explicação da palavra de Deus. Então, naquela época, já havia necessidade de explicar as Escrituras Sagradas. Então, a confissão de fé, a nossa declaração de fé, ela é um documento que nos ajuda a compreender as Escrituras Sagradas pela interpretação da nossa denominação. Então, a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. As Escrituras Sagradas, no entanto, precisam ser interpretadas para que todos conheçam a sua mensagem. Assim sendo, os 24 capítulos da Declaração de Fé são interpretações autorizadas das Escrituras e os ensinos oficiais da Assembleia de Deus no Brasil. A autoridade dos credos é secundária, das confissões de fé é terciária. O que isso quer dizer? Que a confissão, que o credo, a sua
autoridade secundária, porque a autoridade primária é a Bíblia. É a Bíblia. Nós reconhecemos os credos porque estão de acordo com a Bíblia. Resume o pensamento bíblico, isso é importante. O credo dos apóstolos diz o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Olha, que coisa linda. Uma frase só está resumindo o que a Bíblia fala sobre Deus. Deus, Ele é o Pai, Deus é Pai. Ele é Criador do céu e da terra. Entendeu? Então, cada declaração, confissão de fé, cada item ali mostra um resumo da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Então, nós reconhecemos a confissão de fé, o credo, por causa da Bíblia, porque está de acordo com a Bíblia, está expressando o pensamento bíblico, é uma interpretação precisa das Escrituras Sagradas. Então, essa autoridade dos credos é uma autoridade secundária. E a confissão de fé, a autoridade dela é terciária, porque todas elas se baseiam também nos credos. As confissões de fé, ela vem diretamente das Escrituras Sagradas, e a maneira como a Assembleia de Deus vê cada ponto doutrinário, como nós interpretamos a Bíblia, e essas interpretações nossas, ela, comparando, verificando os credos, então estamos falando a mesma coisa. Por que a comissão resolveu colocar esses credos no final da nossa declaração de fé? Para mostrar para a sociedade hoje que nós cremos nas mesmas coisas que os princípios, que os primeiros cristãos criam. É isso, esse é o objetivo. Porque alguém pode dizer, a Assembleia de Deus tem uma doutrina peculiar. Não. Nós cremos nas mesmas coisas que os primitivos cristãos criam. E os credos que são colocados aqui mostram isso. Muito bem. Então, a autoridade, é bom deixar claro que não é simplesmente um livro, tá? Não é isso. Por quê? Porque o que está escrito aqui não é o pensamento da comissão, de ninguém da comissão, mas isso aqui nada mais é do que as doutrinas, as crenças e práticas das Assembleias de Deus, que a comissão organizou em 24 capítulos. Um capítulo sobre Deus, um capítulo sobre a Trindade, um capítulo sobre Jesus Cristo, um capítulo sobre as obras de Cristo, um capítulo sobre o Espírito Santo, um capítulo sobre os anjos, as criaturas espirituais, um capítulo sobre o ser humano, um capítulo sobre o pecado, um capítulo sobre a salvação, um capítulo sobre a igreja, um capítulo sobre os dons espirituais, e assim por diante. Então, tudo isso era ensinado na igreja. Desde que Daniel Berger e Gunnar Wing chegaram ao Brasil, eles ensinavam essas coisas. Então, a comissão organizou para que a igreja tivesse um documento, porque estava solto. A igreja cresceu, se desenvolveu, e havia necessidade de se colocar isso num documento de forma organizada. Então, é importante que você entenda isso, e você, como professor, possa ensinar isso para os alunos da escola dominical. É uma necessidade. Primeiro porque a igreja cresceu e se expandiu. E havia, de vez em quando, alguns ensinos soltos, algumas pontas soltas que precisavam ser amarradas. Então, eu conheci caso de alguém que falava no púlpito que o pai é filho e o filho é pai. Quer dizer, estava ensinando a doutrina sabelianista, a doutrina dos unicistas. Não que esse pastor fosse um herege, era ignorância. Mas só que ele não tinha humildade, ele questionava. O missionário Eurico Bergsten, o pastor João de Oliveira, que eram os grandes, são os grandes ensinadores da nossa igreja. Eles fundaram a nossa doutrina, eles trabalharam na construção do pensamento teológico das Assembleias de Deus, muito bem. Então, eram os ensinadores daquela geração, e de vez em quando aparecia alguém no púlpito querendo questionar um homem desse, sabe? Não, mas aqui não tem João de Oliveira, aqui não tem Eurico Bergsten, tem pai é filho, filho é pai, pronto, e acabou.
sabe? Então, havia necessidade do ensino para preservar a sã doutrina. E um dos objetivos da declaração de fé é isso, é separar a heresia da ortodoxia. Muito bem. Agora, um breve histórico. O tópico número 3, deixa eu ver aqui o tempo da palavra. O tópico 3, breve histórico. Nós temos aqui o início, mas vamos voltar um pouquinho antes, porque aqui no texto de vocês temos o seguinte: a falta de uma confissão de fé era ressentida por muitos líderes da Assembleia de Deus. Muitos de nossos pais na fé se preocupavam com esse tipo de documento, pois identificavam aí um risco de sua substituição pela palavra de Deus. Já está esclarecido que uma confissão de fé não deve, uma confissão de fé deve ser submetida às Escrituras Sagradas, que a sua autoridade é terciária, após a Bíblia Sagradas, que sua autoridade é terciária, após a Bíblia segue a autoridade dos credos ecumênicos e, finalmente, as confissões. Então, a estrutura é essa: os credos, a primeira Bíblia, fonte primária de autoridade, os credos, fonte secundária, e confissões de fé, fonte terciária. E outra coisa, não tem como correr o risco de confundir o credo, usando um termo genérico, ou a confissão de fé, com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a fonte, sabe? Não, aí ia confundir o limão com a limonada. Não é, tá certo? Até que, com o tempo, muitos entenderam que havia necessidade. Ainda hoje tem alguém que acha, não precisamos disso. Tá bom, você pode não precisar, mas a igreja precisa, desde o princípio. Nós lemos lá que Esdras, já no ano 450 a.C., Israel já precisava de explicações das Escrituras Sagradas. O cristianismo, logo no início, precisou também. As pessoas vinham para Jesus, e agora? Como vai realizar o batismo? Você procura no Novo Testamento o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ali não diz como. E como vai ser? A pessoa vem para Jesus, quer ser batizado, e agora? Hoje nós sabemos, nós temos uma estrutura, nós temos discipulado, temos ensinamento. Então, uma pessoa vem, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por meio do batismo, a pessoa se torna membro da igreja local. Muito bem. Mas no passado, eles tinham dos apóstolos a herança, mas a igreja se expandiu por Europa e Ásia e África, e começou a penetrar em civilizações diferentes, culturas diferentes, e havia necessidade, sim, de se sintetizar o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. E, além disso, surgiram muitos hereges, os gnósticos. As diversas ramificações gnósticas foram um problema para a igreja. Então, havia necessidade da igreja ter um documento que expressasse o pensamento da igreja para o novo convertido, quando viesse para Jesus. Então, o credo dos apóstolos era esse documento. Então, ali, quando ele fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, que padeceu na mão de Pôncio Pilatos, que ressuscitou o terceiro dia. Você vê que são os pontos basilares da fé cristã, sabe? É um texto enxuto, curto, as pessoas memorizavam isso com facilidade. Quando os gnósticos chegavam dizendo que Jesus não veio como homem, que ele tinha um corpo fantasmagórico, era um corpo docético, como eles falavam, como fantasma, aí diziam, não, escuta, apareceu nas mãos de Pôncio Pilatos. Pilatos era um personagem da história, era um procurador romano na Judéia. Então, eles memorizaram isso no discipulado. Eles aprenderam. Antes do batismo, eles recitavam o credo dos apóstolos já no segundo século. Nós temos um documento de Hipólito de Roma, do ano 190. Esse documento do ano 190 já traz ali o credo dos apóstolos, só que em forma de perguntas. Depois alguém organizou com declarações afirmativas. Mas no livro de
Hipólito de Roma, um dos pais da igreja, ele ele apresenta ali o que nós conhecemos hoje como Credo dos Apóstolos, claro, com algumas adaptações, mas em forma de perguntas, que eram as perguntas que se faziam para o novo convertido para o batismo. Então, a igreja, desde o início de sua jornada, ela precisava assim, dos credos. E o Novo Testamento está cheio de credos. Quando fala, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão no céu e na terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, Filipenses 2, 8 ao 11, isso é um credo. Romanos 10 e 9, aquilo é um credo. Se em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, se em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aquilo é um credo. A declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é um credo. Os judeus, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6:4, é o credo dos judeus. Todos os judeus religiosos recitam esse versículo pelo menos 3 vezes por dia, ainda hoje. Ainda hoje. Então, os credos, nós encontramos, eu não diria resquício, mas fragmentos de credos no Novo Testamento. E a história mostra que a igreja precisou de intérprete das Escrituras, de interpretação da Bíblia para o povo, para preservar o povo nessa doutrina. Mas, infelizmente, alguns achavam, olha, não sei, viu? O credo é coisa de católico, é coisa de igreja protestante. Qual é o problema? Nem tudo que está no catolicismo está errado. É necessário tomar muito cuidado. Tem coisa lá que nós não concordamos, que está errado sim. Nós discordamos do celibato clerical, nós discordamos do batismo infantil, nós discordamos da doutrina do purgatório, nós discordamos da idolatria, do culto de imagens. Então, muita coisa ali nós discordamos, mas nem tudo que está ali está errado. Precisamos tomar muito cuidado. Então, não vamos taxar de um ensino ser errado simplesmente porque a Igreja Católica ensina. Não. Temos que basear na Bíblia Sagrada. É o que diz a Bíblia. Então, a história mostra que nós precisávamos deste documento. Então, veja, os missionários, Gunnar Wingre, em 1919, na edição de 16 de abril de 1919, no jornal Boa Semente, que era um jornal oficial, órgão oficial das Assembleias de Deus, até que em 1930, a primeira convenção geral, a CGADB, fundiu, porque haviam 2 jornais concorrentes entre si, na mesma denominação, que era o Boa Semente e o Som Alegre. Aí a convenção determinou que esses 2 se fundissem num só e recebeu o nome de Mensageiro da Paz. Isso em 1930, que é um jornal que é publicado ininterruptamente até hoje, que é o órgão oficial da Convenção Geral, que é o órgão oficial das Assembleias de Deus. Mas já nesse jornal, o Boa Semente, que foi fundado em Belém do Pará pelo próprio Gunnar Wingre e Otto Nelson, outro missionário sueco, eles criaram, e ali já tem o artigo O que nós cremos. Então você vê que esse texto foi reeditado em 1930, no Som Alegre. E ali fala da salvação em Cristo, fala do batismo no Espírito Santo, fala da cura divina, fala do poder da oração. É um credo, vamos assim dizer, pentecostal. Então, esse texto foi reeditado no Som Alegre em 1930. Um missionário americano, o Theodore Storr, ele publicou Em que creem os pentecostais. E ali ele fala da Trindade, ele fala da batismo no Espírito Santo, fala da cura dos enfermos, fala do poder da oração. Foi publicado no Mensageiro da Paz, de outubro de 1938. Nós temos esse texto aqui, porque nós temos aqui na biblioteca da escola a coleção do Mensageiro da Paz, de 1934 a 1938, encadernados, esses exemplares. Então, lá nós temos esse artigo. Então, não era de uma forma técnica, como nós temos a declaração de fé, mas eram as linhas gerais das nossas crenças e práticas. Então, foi em 1969 que o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, é o que diz aqui no tópico 3, pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos escreveu
os nossos 14 pontos doutrinários do Cremos, publicados em cada edição do jornal Mensageiro da Paz. Isso era tudo que tínhamos antes do lançamento da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, na 43ª Assembleia Geral da CGADB, realizada nos dias 25 e 28 de abril de 2017 em São Paulo. Então, o que acontece? É claro, aí em seguida veio o Cremos, e a comissão que redigiu, que preparou esse documento, revisou também o Cremos, porque o Cremos é, na verdade, podemos dizer que são as verdades centrais daquilo que nós cremos. Seria uma síntese. Então, foi feita uma revisão, alguns pontos ausentes foram incluídos, como a Igreja, como Deus como Criador, o Espírito Santo. Então, tinha lá o batismo no Espírito Santo, falava dos dons espirituais, mas não falava da pessoa do Espírito Santo. Então, esses pontos foram inseridos no Cremos, que de 14 pontos passou para 16 pontos. Muito bem, então o Cremos vem logo no início da Declaração de Fé, e ali temos um resumo daquilo que nós cremos e praticamos. Muito bem, então, a apresentação do texto. A Declaração de Fé é um documento mais elaborado e amplo, que explica de forma sistemática os pontos já conhecidos do Cremos. O texto é vazado no estilo declaratório, ou seja, não é em forma de pergunta e resposta, né? Declaratório. E também, na sua apresentação, trata-se de um texto didático, com explicações objetivas e fundamentadas nas Escrituras Sagradas. Uma de suas características é a definição dos termos técnicos e doutrinários, com suas respectivas citações bíblicas. Então, ele é didático, ele é simples. Cada declaração ali tem o embasamento bíblico, a citação bíblica. Quando não aparece dentro do texto, vem no final do capítulo, nas notas. E também e traz as definições dos termos teológicos, quando fala de salvação, quando fala de expiação, quando fala de redenção, quando fala sobre o Espírito Santo, então, sobre a divindade. Então, esse documento traz esses conceitos e essas definições. Porque se alguém pergunta para você o que é salvação, o que é a ceia do Senhor, o que é o batismo, então aqui define todos esses pontos com as citações bíblicas. Muito bem. E agora vem a importância. Qual a importância desse documento? A comissão que eu digo é a comissão que redigiu esse documento. A comissão apenas organizou o conteúdo. Alguns pontos faltavam no Cremos. O Criador de todas as coisas, o Espírito Santo, a Igreja e a família. Esses pontos não constavam no Cremos antigo. Esses pontos foram inseridos na revisão do Cremos. Então, estes foram incorporados na Declaração de Fé de forma ampliada. Não é possível explorar os temas de maneira exaustiva no documento dessa natureza. Com certeza, comentários mais aprofundados sobre os pontos da Declaração de Fé vão surgir posteriormente com explicações específicas que não comportam numa confissão de fé. O que estamos dizendo aqui? O que isso significa? Que a Declaração de Fé é um documento que tem um padrão, tem limites de caracteres, tem limites de palavras. Então, não é um texto que você escreve, enquanto tem assunto, você vai escrevendo, não é assim. Tem um limite. Você tem que ser conciso, tem que pegar os pontos básicos, principais, e também deixar a base bíblica. E isso não é tarefa simples, não é tarefa fácil. Então, o projeto inicial era de cada item do Cremos, que são 16 tópicos, a comissão formular 16 capítulos. Seria uma confissão de fé com 16 capítulos,
Mas o que acontece? Quando a comissão chegou na doutrina de Cristo, era tanto assunto que não comportava num capítulo só. Foi necessário criar um outro capítulo, que são as obras de Cristo. Muito bem. Quando chegou na igreja, então, que estava estabelecido um capítulo para a igreja, não é suficiente. Porque a igreja, nós temos o que é a igreja, a missão da igreja, as ordenanças da igreja, o batismo, a ceia do Senhor. Então, a adoração, o culto. Não é possível colocar tudo isso, ia ficar um esboço. Então, novos capítulos foram criados. Por isso que a confissão de fé, a nossa declaração de fé, contém 24 capítulos, porque não foi possível conter isso em 16 capítulos. Então, é isso que está dizendo aqui, porque um documento dessa natureza não é um estudo bíblico, que você vai colocando todas as citações bíblicas necessárias, você pode ampliar. Não, foi estabelecido um padrão para esse tipo de documento. Objetivos. Um dos objetivos da declaração é a unidade de pensamento doutrinário da denominação. O outro objetivo é evitar a heresia. Antes da publicação do Cremos, nas edições do Jornal Mensageiro da Paz, a partir de 1969, havia risco de desvios doutrinários. Havia até mesmo líderes defendendo publicamente o unicismo nas igrejas. Mas isso era resultado da ignorância teológica por falta de uma exposição doutrinária oficial. A publicação do Cremos chamou a atenção de muitos sobre a doutrina da Santíssima Trindade e a sua definição. Além de evitar heresias e aberrações doutrinárias, a declaração de fé é também uma instrução para as igrejas, desde que a preparação do novo convertido para o batismo ao líder como material de estudo. Então, a importância para o discipulado, para a instrução do novo convertido, como também para a liderança, para os líderes, para toda a igreja. É um documento para toda a igreja. É um documento que não é para a família, para que cada um tenha o seu. O pai tem a sua declaração de fé, a mãe tem a sua declaração de fé, assim como cada um tem a sua Bíblia, como cada um tem a sua lição da escola dominical, cada um deve ter a sua declaração de fé. Os benefícios. O primeiro benefício da declaração de fé é o fato de o professor ampliar os seus conhecimentos, tendo como fonte uma literatura cristã evangélica assembleiana que abrange uma área doutrinária confiável da nossa denominação. Outro fator é que não devemos perder de vista outro fator que não devemos perder de vista é o de ser uma obra de brasileiro para brasileiro. É uma obra assembleiana produzida por brasileiro, crença e prática de brasileiro para brasileiro. O professor da escola dominical tem como se beneficiar do nosso documento doutrinário a partir do ponto nuclear de cada tópico, que servirá de guia para as pesquisas no aprofundamento nas diversas áreas do campo teológico. A melhor maneira é usar como ponto de partida o núcleo doutrinário de cada tópico dos capítulos da Declaração de Fé, no desenvolvimento dos seus estudos. Os índices remissivos de referências são um recurso adicional importante que facilita o estudante, pregador e professor no preparo dos sermões bíblicos. Então, a Declaração de Fé traz, no final, além do histórico de como o documento foi produzido, como o documento foi elaborado, tem ali um índice remissivo de referências bíblicas e tem também o índice remissivo de palavras usadas no documento. E isso é uma ferramenta muito importante para o professor de escola dominical. Você vê o assunto da sua lição, dependendo do assunto ali, você vai procurar um núcleo do tema no capítulo da Declaração de Fé, e você vai encontrar ali material assembleiano, explicações e interpretações bíblicas importantes. E para concluir, nós temos aqui o seguinte: o novo documento, isto é, a Declaração de Fé,
não pretende ser a base para a comunhão dos crentes, nem de longe ser autoridade infalível ou de inspiração divina. A Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida do cristão. O objetivo da nossa declaração de fé é colocar à disposição das igrejas um documento contendo as nossas crenças e práticas de maneira simples e sistemática para ajudar na padronização doutrinária, facilitar o ensino e a compreensão da palavra de Deus, proteger o rebanho dos lobos vorazes, das seitas e heresias, das aberrações doutrinárias e inovações nocivas à fé cristã, e mostrar a identidade da nossa denominação. É uma fórmula de fé simplificada e organizada, contendo tudo aquilo que os nossos pais nos ensinaram desde o princípio, para que todos digais uma mesma coisa, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 1:10. Portanto, meus amados irmãos, Deus abençoe ricamente a cada um. Mais uma vez, quero agradecer ao irmão Ronaldo, diretor executivo da CPAD, pelo honroso convite, o pastor Wellington Júnior, presidente da nossa convenção, que tem apoiado o ensino da palavra de Deus na nossa convenção, na nossa denominação, que é, na verdade, uma herança do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o nosso patriarca, o nosso decano. Que Deus abençoe ricamente a cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Ezequias Soares, esta sumidade, não é em toda a sua simplicidade, mas é um homem comprometido com o ensino da palavra de Deus, um homem que realmente valoriza conhecer a palavra de Deus. Pastor Ezequias Soares, que é um mestre em grego, inclusive a CPAD está lançando um curso do pastor Ezequias Soares sobre grego. Não perca, ainda no mês de novembro teremos essa novidade do pastor Ezequias Soares. Teremos também amanhã o pastor Douglas Batista, na sexta-feira, irmã Joane Bentes, e no sábado, a nossa live de lançamento do novo currículo de escola dominical da nossa casa publicadora. Então, convide o seu amigo professor, sua amiga professora, o seu pastor, o seu superintendente, para que junte-se a nós nesta semana de imersão em educação cristã, e no sábado, às 17 horas, o lançamento, a live de lançamento do novo currículo de escola dominical de nossa casa publicadora. Até amanhã, permitindo o Senhor nosso Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor.